relato de hoje é Vampiros Videntes. Vampiros entre aspas, tá aqui, tá? Vampiros Videntes. Olá, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem? Me chamo Fulana e quero compartilhar um relato muito interessante que aconteceu com a minha tia. Toda a minha família sabe desse ocorrido. A minha tia disse que se não fosse por esses vampiros, as coisas seriam bem diferentes hoje. Ela afirma que teve contato com eles. Todos os nomes foram alterados. Muito obrigada. Isso aconteceu com a minha tia Judite, quando ela tinha 26 anos. Hoje ela tem 83 anos. A minha tia tinha acabado de se casar e mudou-se para uma cidadezinha no interior de São Paulo, pequena e com poucos habitantes. Ela e seu marido, Noé, compraram uma casa pequena, simples, mas muito confortável. Ela não tinha filhos ainda. Noé era caminhoneiro e ficava pouco tempo em casa. Minha tia trabalhava em um mercadinho de ajudante geral. Mesmo sabendo que a vida do marido era corrida, não se importava, pois o amava muito e se contentava com os poucos momentos juntos. Noé entrou de férias e ficaram um mês curtindo a vida a dois. Minha tia era perdidamente apaixonada por ele. As férias acabaram e ele voltou a viajar. Minha tia, nesse tempo, fez muitas amizades com o pessoal do bairro. Com o passar do tempo, ela começou a se sentir muito sozinha e decidiu ter um filho. Foram meses tentando e até que ela engravidou. Ela ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo frustrada, pois o marido não parava em casa e, mesmo ciente de que aquela era a vida dele desde o início da relação, ela começou a se arrepender de ter se casado com ele, pois a vida solitária era muito ruim e ela não queria que o filho crescesse longe do pai. Isso a perturbava muito, mas ela tentou ficar calma para manter a gravidez tranquila e pensou que pelo menos quando a criança nascesse ia ter uma companhia e o neném ia mantê-la ocupada. Numa noite, ela tomou banho e se deitou mais cedo, pois nesse dia estava com fortes dores. Ouviu quando bateram na porta. Ela achou estranho, pois ninguém a visitava nesse horário. Devia ser umas 9 e pouco da noite. Ela atendeu meio receosa e era um vampiro. Ah, como assim? Era um vampiro? Entre aspas. E era um vampiro. Ela falou que desde o primeiro contato viu que era um vampiro, por causa da aparência evidente e o jeito também. Como? Tipo que a gente vê no Entrevista com o Vampiro, essas coisas? Sim. Quando ela abriu a porta, um homem de terno preto, cabelo penteado para trás com gel, olhos amarelos, pele muito pálida. Ele tinha muitas marcas de expressões na testa e nas bochechas. Ele sorriu para ela e os dentes caninos dele eram pontiagudos, igual estamos acostumados a ver em filmes. Ela disse que era daquele jeito mesmo. Isso há muitos anos atrás, viu? Ela tinha 26 anos, é isso? Hoje ela tem 83. Nessa época ela tinha 26, hoje ela tem 83. Só para vocês terem ideia de quanto tempo faz que isso aconteceu. E aí, ele disse num tom de voz suave: Boa noite, Judite. Minha tia, sonolenta, sem entender nada e ao mesmo tempo sem boca aberta com aquele vampiro ali, respondeu: Boa noite. Depois que ela parou para pensar de onde ela conhecia ele e como ele sabia seu nome. Ele se apresentou dizendo: Sou o Roberto. Eu e minha esposa precisamos te dar um recado. Minha tia, suspeitando, disse que não conhecia nem ele nem a esposa dele e já foi fechando a porta. E ele pediu para ela esperar. Ela disse que nesse momento parecia estar sob uma hipnose, pois ficou ali olhando e ouvindo tudo o que ele falava, aqueles olhos amarelos diferentes. Ele tinha um ar de frieza, de total controle da situação. E ele falou: Eu e minha esposa, Clarice, precisamos te dar um recado. Somos videntes, mas como ela é mulher,
é a pessoa mais correta para te contar tudo. Vá na nossa casa amanhã à noite. Está aqui o endereço. E estendeu um papel e o entregou para minha tia. As unhas dele eram grandes, ele usava anéis em vários dedos, suas mãos eram muito brancas. Minha tia pegou o endereço e disse: Vocês estão fazendo confusão, eu não conheço vocês, eu não vou na sua casa não, tá? Que recado é esse? Me diz agora, tá? Para eu saber se é para mim mesma, às vezes não é, né? É sobre o meu marido? Vocês o conhecem? E o homem disse: É sobre ele e seu filho. Vá na nossa casa que a minha mulher será mais delicada para te explicar. Boa noite. O homem se virou e foi embora. Minha tia fechou a porta, olhou o endereço. Não era longe dali, era perto, mas ela nunca tinha reparado nessa casa. No bilhete, ele escreveu a rua, o número da casa e que na entrada da porta tinha o esqueleto de uma cabeça de boi presa no pilar da casa. Mãe, onde que é essa casa, né? Ela ficou pensando na aparência daquele homem e na energia que ele tinha. Ela não queria ir na casa dele, mas o que deixou ela assustada, além da aparência e do jeitão dele, foi que ele falou do marido e do filho dela. Como que ele sabia que ela estava grávida? Como que ele sabia o nome dela? A barriga dela ainda estava pequena, não dava para ver gravidez. E no dia ela estava usando uma blusona larga, o que disfarçava ainda mais. Isso a intrigou muito, mas ela não quis ir. Ela se deitou e à noite sonhou que perdia o bebê. No sonho, ela estava deitada embaixo de uma árvore, com um lago na frente. Saía um ser trevoso de dentro da água que puxava seu pé, a deixando totalmente deitada no chão. O ser pressionava a barriga dela e o filho dela nascia morto ali no chão. Ela acordou assustada com aquele sonho nada a ver. Ela não foi no endereço do vampiro e os sonhos continuaram. Chegou o dia do Noé voltar para casa e ele não voltou. Não ligou, não mandou telegrama, nada. Minha tia, muito preocupada, sem notícias, longe de toda a família, começou a chorar, pois tinha medo do que tinha acontecido. Medo do que poderia ter acontecido. Antes de se deitar, novamente aquele vampiro Roberto foi na sua casa. Ela, com o rosto de choro ainda, limpou a cara e o atendeu. Perguntou o que ele queria, dizendo que ia chamar a polícia, pois seu marido tinha sumido e que ela estava se sentindo perseguida e ameaçada por ele. E o Roberto calmamente disse: Seu marido está bem, mas o seu filho não. Os sonhos que você tem com ele são avisos. Vem comigo na minha casa, que a minha esposa vai explicar melhor para você. Minha tia diz que nesse dia ele estava vestindo uma capa toda preta. A roupa de baixo era vermelho escuro. Um cinto dourado, botas, o cabelo penteado do mesmo jeito para trás e com gel, os olhos amarelos e os dentes caninos destacados. Ela fechou a porta e disse que se ele voltasse ali, ela ia chamar a polícia. Ele disse que ia embora e que quando ela precisasse, então, sabia onde encontrá-lo. Ela, confusa, como ele sabia dos sonhos dela? À noite teve o mesmo sonho, com um ser saindo do lago e ela perdendo seu filho embaixo da árvore. Aquele sonho a atormentou por dias e dias. Ninguém da família tinha notícias do seu marido. Ela achava que ele estava morto. Sua barriga começou a crescer e ela estava triste, pois logo ia poder saber o sexo do bebê e queria que o marido estivesse ali. Muito atormentada e sozinha, resolveu ir no tal endereço. Ela foi. Do lado de fora da casa era normal. Ela viu que tinha o tal do esqueleto de uma cabeça de boi na frente, como Roberto havia escrito no papel. Ela bateu na porta, mas não saiu ninguém. A vizinha ao lado, ouvindo ela bater na porta deles, saiu na garagem dizendo que não morava ninguém ali, que a casa estava vazia. Minha tia, confusa, agradeceu,
e voltou para casa. À noite, o Roberto foi na casa dela de novo e disse para ela acompanhá-lo, pois ele e a esposa dormiam durante o dia. Ah, vampiro, né? É tipo nós. Minha tia disse que a vizinha contou que não morava ninguém lá e que ela bateu muito na porta e ninguém atendeu. Ele disse que tinha um sono pesado e realmente nem ele nem a esposa saíam de manhã, por isso não eram conhecidos ali. Tipo nós. Disse para ela ir naquela noite mesmo, e ela foi. A casa era toda iluminada somente por velas de todos os tamanhos, formatos e cores. Tinha velas em prateleiras, em mesinhas, em vários lugares da casa. Muitos livros e objetos místicos, correntes penduradas em pregos na parede, símbolos de óleos, pentagramas, estátuas de seres diferentes. Não tinha TV nem sofá na sala, apenas uma cômoda antiga e em cima cheia de velas também e objetos esotéricos dos mais variados. Que perigo de incêndio, hein? Bom, ela entrou e Clarice, esposa dele, estava ao lado de uma mesa com cartas e um livro aberto. A mulher estava numa cadeira de rodas. Sua aparência era de uma vampira também, pálida, muito magra, cabelos negros e super lisos e soltos, corpete, um corcelê preto, que deixava ela super reta na cadeira de rodas, estou precisando de um cachecol vermelho escuro, meia calça preta, botas pretas, muitos anéis e pulseiras, um por cima do outro. Os caninos também destacados e seus olhos também eram amarelos. Atrás da Clarice tinha uma vela gigante acima do móvel que estava atrás dela, iluminando ela completamente. Na mesa que ela estava próxima, estava cheia de velas, algumas correntes, umas ervas secas espalhadas pela mesa. Minha tia ficou assustada com a aparência daquela mulher e da casa deles, né? Ela contou que tinha certeza que estava frente a frente com vampiros. Mas não estava nem aí. Ela tinha perdido o marido mesmo e não tinha sossego. O pensamento dela naquele ponto era de aceito qualquer tipo de ajuda. Clarice a chamou pelo nome e disse para ela se sentar numa cadeira em frente a ela, de frente para ela. Minha tia sentou e o Roberto disse que ia deixá-las a sós, pois era um assunto delicado e ele não queria ser inconveniente. É um lord. Ele entrou para um outro cômodo, todo iluminado por velas lá dentro também. Clarice disse que queria ajudá-la, que era vidente e trabalhava há muitos anos já, que sabia de todas as gerações de muitas famílias e que naquele momento eram para estar naquele bairro, pois tinham responsabilidade em cuidar da minha tia. Minha tia contou que a Clarice descreveu toda a vida dela até aquele momento. Tudo que a minha tia já havia passado, tudo mesmo, coisas até que só minha tia sabia. Na hora, minha tia pensou: essa mulher realmente é vidente e vampira. Sua aparência era incrível, era surreal. Estar frente a frente com um ser tão diferente parecia ter saído da TV. Minha tia falou que se sentia hipnotizada, tanto pela Clarice quanto pelo Roberto. Pareciam que eles não eram reais. Eles tinham o controle de tudo. A sensação que a minha tia sempre sentia quando estava perto deles era como se eles tivessem posse sobre ela. A voz deles a hipnotizava. Eles falavam pausadamente, suavemente, e passavam um ar de leveza muito grande, como se tivessem o poder de tudo e tudo o que quisessem em suas mãos, e ao mesmo tempo a certeza de que tinham tudo o que queriam. Minha tia descreveu dessa maneira a sensação que eles passavam. Era como se não sentissem dor ou incômodo, como se fossem extremamente fortes e centrados. Clarice, depois de falar detalhes e tudo sobre a minha tia,
Disse que seu marido não estava morto, mas que ele tinha outra família. Por isso estava sem dar notícias. Disse que ela corria o risco de perder o filho e que ele era um menino. Minha tia não sabia o sexo do bebê. Assustada, minha tia disse que não acreditava e que ela estava bem e o bebê também estava bem. E aí a Clarice disse que ela ia descobrir a traição do marido e ia viajar para um lugar longe para se dispersar de tudo. Para se dispersar de tudo. E nesse lugar, um ser mandado pela outra mulher do Noé ia atacar a minha tia, fazendo ela perder o bebê. Clarice disse para que, quando ela descobrisse a traição, não fosse para nenhum lugar longe e nem era para ela se isolar. Era para ela ir para a casa da família dela e ficar perto de pessoas que a queriam bem. E ensinou ainda um ritual para minha tia, caso ela quisesse fazer. Minha tia disse que ia embora e a Clarice disse para ela escutá-la. Mas com medo a minha tia foi embora. Depois de meses, a minha tia descobriu a traição. Realmente o Noé tinha outra família e tinha 3 filhos com a outra mulher. Minha tia perdeu o chão e faltava pouco para o bebê nascer. Realmente era um menino, a vidente vampira acertou. Então ela foi e ficou uns dias com a minha avó e com as minhas tias solteiras. Ela, pensativa e vendo que tudo aquilo que a vampira disse aconteceu, resolveu procurá-los, pois não queria perder o bebê e os sonhos continuavam. À noite, ela foi na casa deles e o Roberto a atendeu. A Clarice logo a recebeu e disse que já era para ela ter perdido o bebê, mas como não viajou para longe para ficar distante de todos, a entidade que foi mandada não conseguiu agir conforme foi pedido, pois ela tinha passado tempo com alguns familiares num ambiente onde tinha muita proteção espiritual. Mas que o feitiço ainda estava sob ação e precisava ser desfeito. Minha tia disse para ela ajudá-la. Clarice disse que sim e que faria um ritual para salvar o bebê e para o feitiço ser desfeito. Clarice disse para minha tia fazer xixi numa bacia e minha tia fez. Ela levou essa bacia para um outro cômodo, enquanto Roberto fez um chá para ela tomar. Ela tomou e disse que apagou. Acordou deitada numa manta no chão. Atordoada com aquele tanto de velas em sua volta, ouviu quando Roberto falou: "O feitiço foi desfeito, seu filho está salvo." Minha tia falou que não estava bem. Eles disseram que ela precisava comer para ir para casa, que ela ia ficar bem. Minha tia, ainda com dúvidas que seu filho estava salvo mesmo, perguntou: "Como que eu vou saber se estão dizendo a verdade? Eu dormi, eu não vi o que vocês fizeram em mim e por que eu tive que fazer xixi na bacia?" Eles contaram que o feitiço foi feito para começar com um problema de bexiga, que ia evoluir para uma complicação grave, afetando o bebê, e que o ser mandado era para atormentá-la a ponto de não aguentar mais de dor na bexiga e tormentos mentais, levando ela ao aborto ou até a tirar a própria vida. Que foi feita uma limpeza nela e as ervas eram para ela não sentir ser tirado esse feitiço dela, porque por ser forte, ela poderia ver coisas e ficar com medo, que as ervas eram apenas para acalmar. Minha tia perguntou por que se vestiam daquela maneira e por que eles tinham esse hábito diferente que pareciam vampiros. Eles disseram que vivem pelo espírito e não pela carne, que a missão deles é ajudar muitas pessoas, que se vestiam daquela maneira porque faziam parte de uma seita, na qual um dia acreditavam em tornar-se vampiros de verdade. Eles participavam de rituais e, com o passar do tempo, adquiriram alguns traços e poderes de vampiros. Eles não saíam no sol porque realmente a luz fazia mal para eles. Tinham muita sensibilidade. Poderes de telepatia foram os primeiros a serem desenvolvidos nos rituais.
A vidência, eles viam o passado, presente e futuro de todos. Conseguiam ler os pensamentos de quem quisessem. Sabiam rituais para todos os fins. O alimento deles era somente ervas. Não tomavam sangue, obviamente, como passa nos filmes e tal. Nem comiam carne, viviam de ervas, verduras e água. Aquele estilo de vida era de todos dessa seita, eram veganos. Ah, num dos rituais, a Clarice teve. Num dos rituais, a Clarice teve um mal-entendido com o espírito, pois prometeu e não cumpriu, por isso perdeu o movimento das pernas. O estágio mais avançado da seita, que eram os melhores vampiros, eram os que conseguiam mover objetos com o poder da mente e viver por mais de 150 anos. Claro que isso não é possível, mas é o que a minha tia conta. Minha tia ficou ali conversando com eles, perplexa em tudo que ouviu e se sentindo louca por estar ali, mas disse que não sentiu medo, não, pois seitas tem muitas, de bruxas, de magos, enfim. Depois de conversarem, muito cansada e faminta, agradeceu a ajuda e foi para casa, anestesiada com tudo aquilo. Chegou em casa, comeu e se deitou. Na mesma noite, sonhou que estava dentro de um porão, acorrentada, com muito frio. Suas pernas estavam afastadas e cheias de sangue. No canto da parede, em sua frente, tinha um menino acuado. A Clarice se aproximou da porta, abriu, soltou o menino que correu para os braços da minha tia. Clarice soltou a minha tia e eles se abraçaram e a Clarice falou: "Feche os olhos." Eles fecharam e apareceram em um lugar lindo, cheio de flores, perto de uma cachoeira. De dentro dessa cachoeira saía um homem muito bonito. Ele ia ao encontro da minha tia e do meu primo, os abraçava e minha tia acordou. Dali semanas, o meu primo nasceu, o Zequinha. Minha tia, emocionada que ele estava bem, saudável, quis levá-lo para Clarice e Roberto verem. Ela foi à noite, mas não tinha ninguém lá. Ela foi por vários dias e eles não estavam mais lá. Minha tia ficou por muito tempo pensando se tudo aquilo foi loucura dela, mas ela ainda tinha o endereço, escrito pelo Roberto. Foi tudo verdade. Ela se lembra de tudo desde o primeiro dia que o Roberto bateu em sua porta. Isso a marcou muito. Desde que ela descobriu a traição, se separou do Noé. Aquele homem da cachoeira é o atual marido dela, meu tio hoje. Ele acolheu ela e o meu primo. Foi amor à primeira vista. Ele criou meu primo desde bebê. Ele é vivo ainda, mas está bem velhinho já, tem 91 anos. Minha tia, antes de se mudar daquela cidade para a cidade que ela mora hoje, foi por várias vezes naquele endereço e nunca mais encontrou os vampiros. Mas é muito grata a eles, porque mesmo sendo diferentes, ajudaram ela. Ajudaram e muito. Ela reza por eles, pois disse que eles contaram algumas coisas para ela que faziam nos rituais que eram absurdas. Ela não quis me contar o que era. Ela reza para que eles tenham encontrado um caminho melhor, pois o tempo todo mostraram ser amigos. É claro que isso faz muito tempo e aconteceu há anos atrás. Será que eram góticos videntes? E essa seita para virar vampiro, vocês já ouviram falar sobre isso? Entendo ela achar que eram vampiros, pois naquela época devia assustar mesmo, pois não era tão conhecido esse estilo e esses dons, talvez. Bom, eu não sei. Deixem a opinião de vocês. Seja como for, eram bons videntes, pois acertaram muitas coisas que aconteceu com a minha tia e salvaram o meu primo. Ana, você acredita em vampiros? E vocês, assombrados? É esse o relato, Ana. Muito obrigada por ler. Não perco um relato. Eu amo o canal, principalmente nessa quarentena. Gosto muito de passar horas assistindo. Um beijo para você, Ana, sua família e todos os assombrados. Deixem o like. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, eu conheço um vampiro. E aí, enquanto eu lia isso, até achei bateu bem com ele. É o Lorde A. Deixa eu ver o site deles.
Aqui. Facebook, eu acho que... Mas tem um site. Tem o site deles, eu sei. Wait a minute. Página do Facebook. Não. É que tem o site, gente. Eu queria entrar no site. Já tinha me passado, mas se vocês procurarem no Facebook, vocês vão achar também. É só eu colocar lá Lorde A. A mesmo assim, Lorde A, letra A. Ele tava na Horror Expo e... Olha aqui, ó. Vamos ler. Ah, meu Deus, eu não quero, não tenho login aqui para continuar no Facebook. Eu não entro no Facebook, gente. Enfim, por isso que eu queria achar o site. Mas ele é um vampiro, assim, de estilo de vida. Ele tem toda essa aparência vampiresca, sabe? Mas ele é uma ótima pessoa, ele ajuda muito, sabe? Ele faz várias caridades e tudo mais. Por isso que eu lembrei dele. É um vampiro, mas não toma sangue, essas coisas, sabe? Agora eu não sei se ele é vegano. Eu também lembrei muito do Milho e da Lana. Eles têm essa aparência vampiresca, são gente boa e são... não sei se são veganos, eu acho. Aí eu sempre fico confundindo a diferença entre vegano e vegetariano, mas eu acho que são veganos, que é um pouquinho mais restritivo, né? E aí eu não sei, meu Deus do céu. Mas agora, esse outro tipo de... E acredito nesse dom da vidência, de você talvez desenvolver uma coisa, fazer rituais para outras, né? Agora que nem esse vampiro que corta e se regenera, que voa, que pula daqui, vai para lá, morde o pescoço para tomar o sangue. Esse eu acho que não, né? Mas esse outro tipo que leva como estilo de vida, com estudo, com não sei o quê, tem. Deixa eu dar um beijo em você. Deixa a opinião de vocês aí também. Deixa eu ver aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.